estamos aqui novamente. Trouxemos hoje a aula do 7º ano, né? O professor já trabalhou com vocês durante a semana, né? Que sobre as grandezas, né? Inversamente proporcionais. Já demos algumas olhadinhas em aulas anteriores, então vamos dar uma revisada, correto? A grandeza, né? É uma grandeza, ela é definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área, comprimento, distância, massa, tempo, volume de um material específico. Caso duas grandezas sejam proporcionais, elas podem variar a medida de uma delas. Faz com que a medida observada na segunda também varie. Então, se a grandeza inversamente proporcional, se nós temos duas grandezas, são inversamente proporcional quando o aumento de uma implica a redução da outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade, triplicando uma grandeza, a outra reduz pela terça parte e assim por diante. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Quanto mais a gente estuda, menor a chance da gente reprovar. Então, por exemplo, olha lá, a setinha para cima. Então, quer dizer que a gente está estudando mais. E a setinha para baixo, a gente tem menos chance de reprovação. Se a torneira, quanto mais torneiras, né, que a gente utilizar para encher um tanque, menor o tempo de enchimento. Então, se a gente usar 3, 4 torneiras, vai ser menor o tempo que a gente vai levar. Então, enquanto a gente utiliza uma, ela sobe, e quanto tempo ela diminui. Quanto mais o ônibus, né, uma empresa coloca para levar uma quantidade específica de pessoas, menor será a quantidade de viagem. Então, quanto mais ônibus estiver rodando, menor a quantidade de viagem, certo? Continuando, né? Um automóvel move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse mesmo automóvel estivesse a 80 km por hora, ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino. Observe que dobrar a velocidade implica em gastar menos da metade do tempo para chegar, ou seja, um aumento na velocidade faz com que o tempo gasto no percurso também diminua. Assim, as grandezas de velocidade e tempo, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais. Vamos lá, vamos fazer juntos? Olha um probleminha. Um ciclista faz um treino para a prova de 1000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Então vamos lá. Na velocidade de 5 metros por segundo, ele vai ter 200 segundos. Na velocidade já de 8 metros por segundo, ele vai fazer em 125 segundos. Se ele usar a velocidade de 10 metros por segundo, olha aqui a metade, ó, 100, vai ser 100 segundos. Olha aqui era 200 para 5. E ali 10, 100, tá vendo? Diminuiu a metade. Se for 16 metros por segundo, 62,5 segundos. Se for 20 metros por segundo, 50 segundos seria. Como que a gente observa ali? Quanto mais aumenta a velocidade, o tempo diminui, tá bom? Aqui o mesmo quadro, então vamos lá. Observe que a grandeza, que é o que a Priscila falou, de acordo com a outra, essas grandezas são variáveis dependentes. Observe que quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade também. Então, olha aqui o exemplo, olha lá. 5 metros por segundo, ó, um multiplica e o outro divide, ó. Vai ser 200 segundos, ó. Aí, ali vai multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 metros por segundo, aqui já divide. Já vai ser 100, entendeu?
Agora, quando quadruplicamos, a velocidade, o tempo também fica reduzido à quarta parte. Então, a mesma coisa ali, uma parte multiplica, a outra divide. 5 metros por segundo vezes 4, aí vai ser 20 metros por segundo. Ó. Nos 5 metros por segundo, nós gastamos 200 segundos. Divide por 4, vai para 50 segundos, porque ali está em 20. Em 5, 200 segundos. Em 20 metros, 50 segundos. Enquanto uma aumenta, né, a outra diminui. Exatamente. Agora um exemplo aí cotidiano. Ó. Um pedreiro constrói um muro em 24 dias. Considerando que todos os pedreiros possuem a mesma velocidade, vejamos o que acontece quando aumentamos a quantidade de pedreiros. Então vamos lá. Um pedreiro, 24 dias. 2 pedreiros, olha aqui, gente, já vai pela metade, 12 dias. 3 pedreiros, 8 dias. 4 pedreiros, 6 dias. Observe a tabela acima que temos duas grandezas, a quantidade de pedreiro e o tempo medindo em dias. Neste caso, quanto maior a quantidade de pedreiros, menor será o tempo necessário para a construção do muro. Essa foi a aula dessa semana, né? Esperamos que ajude vocês a realizar a atividade proposta pelo professor. Continue tirando foto, enviando para o professor. Como eu sempre digo, errando que a gente aprende. Não precisem ter medo de realizar atividades e enviar, porque a gente vai devolver a devolutiva para vocês e ajudar vocês a corrigir no que vocês estão errando, tá bom? Até a próxima aula. Até a próxima, pessoal.